Olá, queridos inscritos do canal, tudo bem? Olha, gente, neste vídeo eu vou contar algo particular que aconteceu comigo durante 12 anos. Foi uma coisa que eu escondi das pessoas durante esse período todo e ninguém pôde perceber o meu problema, né? Ninguém pôde perceber que eu estava depressivo. Eu só vim descobrir na realidade que estava com depressão quando eu comecei a pesquisar sobre o tema. E depois que eu comecei a pesquisar o tema, eu também comecei a buscar saídas. Eu cometi erros, diversos erros, erros tais como não contar para ninguém o meu problema, mesmo descobrindo, eu descobri 2 anos depois. Também não busquei uma ajuda profissional, foi um outro erro que eu digo para todos que estão com esse problema. Primeiro passo é você contar para a sua família, contar a um amigo que você confia. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Então, eu escondi isso. Aqui nos meus vídeos eu me apresento muito sério. Eu não conto piadas, eu não venho com brincadeira, mas na realidade esse não é o Zezinho do vídeo. Eu sou um Zezinho brincalhão, eu sou um Zezinho sorridente. Quem me conhece pessoalmente sabe a minha forma de ser. Então, eu escondia o meu problema atrás de um sorriso. Eu era o depressivo sorridente, a depressão sorridente. Então, dessa forma, ninguém acreditava se eu falasse que estava depressivo. E como eu consegui guardar isso esse tempo todo, não contei para ninguém, comecei a buscar saídas. Não é fácil você sair assim sozinho. Também não era falta de Deus, até porque eu pedia muito a Deus para me tirar daquilo. E acontecia vários problemas, acontecia vários fatores que me levavam àquilo. O fator número um, como foi que começou? Bom, comecei a ficar depressivo, gente, quando a minha filha mais velha nasceu, a minha filha Lara. Eu estava em um estado de pobreza muito profundo, pobreza mesmo, extrema pobreza, dificuldade de alimentos, dificuldades para pagar aluguel, era diversas dificuldades que, enfim, para onde eu olhava era só dificuldade. E quando a minha filha nasceu, eu comecei a olhar para minha filha e eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou deixar para essa criatura? Essa criatura vai sofrer, essa criança vai sofrer. Eu já estou sofrendo e a minha filha ela vai sofrer. E, gente, por incrível que pareça, eu nunca fui de andar pedindo nada para ninguém. Sempre fui de esconder os meus problemas. E eu olhava para ela e ficava pensando ali, meu Deus, o que vai ser dessa criança. E comecei a lutar muito mais. Eu morava no Ceará na época, viajei para o estado da Paraíba para vender crediário e eu dava o melhor que eu podia dar, eu dava. Às vezes eu conseguia boas vendas, às vezes não. E às vezes vinha a dificuldade, né, nas vendas. Eu não conseguia o objetivo que deveria ser. Às vezes eu ganhava R$ 400 no mês inteiro e para mim era felicidade, né, quando eu conseguia uma quantia dessa. Mas eu não contei para ninguém o que passava comigo. Então,
Quando começou a me afetar também no trabalho, foi quando começou a surgir aí outros problemas particulares muito difíceis de ser superado. E eu ficava sentado ali, triste, e eu não conseguia trabalhar, gente. Eu ficava pensando naquilo o tempo inteiro. Nos dias que eu vendia lá mesmo, assim, Deus me abençoava. Eu ficava ali parado num lugar, chegava as pessoas e me comprava lá no lugar, né? E quando as pessoas me compravam, eu recebia uma motivação. Então, quando eu recebia aquela motivação momentânea, eu ia sair para vender, né? E aconteceram outros problemas que, para mim tentar solucionar o problema sem falar nada para ninguém, eu saí do estado do Ceará, próximo ali dos meus pais, próximo da minha mãe, dos meus irmãos, eu morava. Saí, fui para outro local totalmente diferente, com um grande problema. Aquele problema eu não contava para ninguém, não contei para minha mãe, não contei para nenhum irmão da igreja, pois eu sou evangélico. Não contei para absolutamente ninguém o que eu estava passando. E fui iniciar do zero na Paraíba. E quando os problemas começaram a se agravar, porque toda pessoa depressiva, ele busca um meio de tentar driblar o problema. Toda pessoa. E eu tentei driblar os meus problemas na internet. Eu não tinha computador, eu não tinha internet em casa, os celulares não eram tão avançados assim como é hoje, né, na época. E eu comecei a ir para as lan house, né, na época lá, as lan house era o que estava no auge. E eu me encontrava refúgio na internet. Eu passava o tempo inteiro na internet vendo vídeos. Eu nunca fui viciado em jogo, não curto muito jogo, né? E eu passava o tempo, passar ali na internet. Às vezes eu gastava tudo que entrava, trabalhava. E eu terminei ficando viciado naquilo. No dia que eu não ia, que eu encontrava ali uma sensação boa, né, ali na internet, eu ficava desesperado. Era a mesma coisa assim de uma pessoa que era viciado em drogas, e eu gastava mensalmente uma quantia boa. E lá na Paraíba eu consegui comprar uma bicicleta com uma caixa de som, uma bicicleta com um som que dava para fazer publicidade. Eu trabalhava, né, na bicicleta, fazendo publicidade, e eu ganhava um dinheirinho ali, né, toda semana. Eu ganhava 150, 200, então era em torno de R$ 800 eu ganhava por mês. Mas desses 800 aí, R$ 400 eu gastava com a internet, e eu não conseguia me libertar daquilo. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar mais naquilo. Quando era à noite, eu não conseguia dormir, eu dormia pouco, se alimentava pouco e comecei a emagrecer. Eu era muito magro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,68 m e eu pesava 47 quilos, bem abaixo do meu ICM, né? Muito abaixo. Então, isso foi se agravando. Eu fui perdendo o gosto pelas coisas, o gosto pela vida. Sempre eu ia para a igreja, isso é um detalhe, porque se tem pessoas que não entendem como é que ser uma pessoa depressiva dentro da igreja, eu passei por isso. E a maioria das vezes, por eu ali estar sorrindo, estar sorridente, eu buscava também um meio de participar, né? Para mim era uma alegria participar dos cultos também, cantar.
pregar, só que lá eu não tinha essa oportunidade. Eu achava que era porque eu era pobre demais, porque além desse problema todo, eu sobrevivia quase uma boa parte de doações. Meu problema, um problema sério, e eu sobrevivia de doações. E isso, não fico pensando que eu ficava feliz porque as pessoas estavam me ajudando. Pelo contrário, eu ficava com vergonha. E por incrível que pareça, a minha alma estava abatida, a minha alma estava triste. E eu buscava uma forma de vencer, entendeu? Eu lia livros, eu lia e-books, comprei muito livro. Eu não tinha nada, nada de bens materiais, assim, de móveis, de nada. Se entrasse na minha casa, você não ia ver absolutamente nada. Mas livro você iria encontrar demais, e você vai encontrar demais. Até hoje eu tenho esses livros todos. Eu tenho uma grande parte na Paraíba e tenho uma grande quantidade aqui comigo no Amazonas, muito livro mesmo. E eu comecei a ler os livros, né? Comecei a ler os livros. O problema veio também para a leitura. Eu comecei a comprar livros somente pelo tema e não lia os livros, né? Uma boa parte eu não li ainda, na realidade. E, gente, eu escondi isso. Eu comecei a pensar assim, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou ter que fazer para sair dessa, meu Deus? Eu pedi a Deus, eu chorava, porque nada dava certo, gente. Tudo que eu tentasse dava errado. No começo dava bem, mas de repente vinha alguém, vinha um encapetado que ia lá e atrapalhava tudo. Sempre acontecia isso. Para você ter uma ideia, eu até tentei, né, iniciar uma igreja evangélica, né? Assembleia de Deus Bênção Divina era o nome da igreja. E a igreja estava indo bem, porque eu sempre fui aquela pessoa sorridente. Então, eu ali na igreja eu recebia as pessoas bem e as pessoas gostavam, né, do meu trabalho. E começou a acontecer curas, libertação. Teve uma senhora que ela iria fazer uma cirurgia de tireoide. E na oração lá ela foi curada. E a medicina confirmou realmente que ela havia sido curada, havia desaparecido o problema, assim, nos 3 dias, mais ou menos. E a família daquela mulher toda foi para a igreja encheu de pessoas. E 3 meses depois que a igreja estava cheia, a igreja estava lotada de pessoas, a pessoa que estava comigo, o vice-presidente, né, que a igreja não havia nem sido registrada ainda, ele cresceu o olho, né? Ele queria ficar sozinho. E ele criou uma situação para que ele ficasse ali com a igreja sozinho. E eu simplesmente saí para não arrumar problema. E eu e ele também estava numa situação complicada, nenhum dos dois, economicamente falando, não estava bem. Também na igreja não tinha esse dinheiro todo, a gente só pagava o aluguel, a água, a luz, sobrava pouquíssima coisa mesmo. A gente comprava as coisas para produtos de limpeza, coisas do banheiro, essas coisas assim, né? E eu saí mais uma vez abatido, triste, e foi quando aconteceu um outro problema, anteriormente desse da igreja. Eu tomei essa iniciativa porque eu fui muito decepcionado. O pastor da igreja me escalou para mim fazer uma pregação, e nessa pregação eu seria ali a pessoa mais feliz do mundo, pois eu queria gravar, né? Eu queria gravar a pregação porque eu queria que fosse aberto um espaço para mim, aberto um espaço para mim crescer, né? Essa era a minha frustração, porque eu estava tentando crescer. Então ali, por eu ter sido escalado para me ser o pregador, eu tinha um computador velho, né? O computador já tinha um bom tempo que eu tinha esse computador,
Inclusive foi o meu pai que me ajudou, né? Me deu esse computador. E eu falei, bem, pastor, já que eu vou ser o pregador, então eu vou gravar a mensagem, porque eu vi ali a oportunidade, né? Fiquei muito feliz. E vocês sabem que esses computadores mais antigos, os equipamentos eram bem maiores e pesados, e eu morava aproximadamente uns 2 quilômetros de distância da igreja, né? E o pastor passou a semana inteira dizendo que eu ia pregar. Ele falou no domingo, né? Me escalou no domingo. Normalmente as escalas saem no domingo, nas igrejas da Assembleia de Deus. E eu fui escalado para ser o pregador aí do domingo. E fui na segunda-feira, tinha um culto lá dos obreiros. O pastor disse, você vai ser o pregador de quinta-feira, tá bom? Era uma campanha, né, que estava tendo na igreja. Eu falei, tá bem. E quando foi na terça ele falou a mesma coisa, na quarta ele falou a mesma coisa. Quando foi na quinta-feira, logo cedo, o filho da minha vizinha estava lá brincando lá de frente da minha casa e eu pedi a ajuda dele. Perguntei dele se ele poderia me ajudar a levar o computador à igreja, né? E ali nós demos 2 viagens, gente. Então foi 8 quilômetros, né? 2 para ir, 2 para voltar, 4, 2 para ir, 2 para voltar, mais 4. Então foram 8 quilômetros de andada. E tudo bem, eu feliz da vida. Ia ser a primeira pregação gravada. E eu também muito ansioso, nervoso também. E eu fui ali para a igreja certo de que eu seria o pregador. Sempre ora, né, antes para passar a palavra para o pregador, né? Quem é evangélico entende o que eu estou falando aqui. Estou contando isso também para fortalecer vocês. Muita gente passa por isso. Para vocês entenderem, o meu intuito é ajudar quem passa por essa situação. E aí, gente, quando foi na hora da oração, o pastor anunciou um outro nome depois que ele terminou a oração. Até a oração eu estava crente que seria eu que iria pregar. Ele passou a semana inteira dizendo que eu seria o pregador. Aquilo foi como jogar assim um balde de água no fogo, aquele fogo que está aceso. Gente, eu saí muito arrasado mesmo. Isso foi no ano de 2011. Eu já estava com problema, buscando uma oportunidade, buscando uma chance, buscando um meio ali. E eu saí arrasado mesmo. A minha alma saiu triste e eu fiquei a pregação ali arrasado, abatido. E quando terminou o culto, o pastor veio com a maior cara de pau e dizer assim, você queria ser o pregador da noite? Aí eu falei, né, o senhor passou a semana inteira dizendo que eu seria o pregador. Mas tá bom, pastor. E um irmão, percebendo ali a minha tristeza, pegou no meu braço e disse, rapaz, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu fui escalado aí, saí até na escala aí para ser o pregador. E quando é agora, essa decepção, essa vergonha para mim, eu trouxe os equipamentos, montei tudinho, conectei o computador com a mesa de som para gravar e de repente aconteceu isso. E ali o irmão colocou o som, aliás o computador, né, na garupa da moto, me deu esse suporte pelo menos, né, me ajudou. E com aquilo eu não me senti mais bem ali na igreja. Eu digo, meu Deus, aconteceu esse problema, eu já estou com esse problema oculto. E ainda eu ir para a igreja dessa forma. Então eu decidi aí abrir essa igreja na qual eu contei isso aí, mais uma outra decepção. Então o problema ele foi se agravando. Com a bicicleta que eu tinha nos comerciais, esse meu problema também me ajudou a ficar
no fundo do poço mais uma vez, porque eu não tinha força, gente, a coisa não ia, a coisa não andava, sabe? Porque o meu sonho, o meu desejo era pastorear, era estar de frente de uma igreja mesmo. E eu via que todas as coisas contribuíam ao contrário, então eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, o que é que eu vou fazer para me vencer isso aí, né? E os problemas foram se agravando a ponto de eu passar necessidade, passar praticamente fome na cidade de Patos, na Paraíba, onde muitas pessoas me ajudavam. A minha sorte era o restaurante de R$ 1, né? A gente almoçava lá e dava um jeito de conseguir a janta, e ainda eu dividia a comida com a minha filha. E nesse período a minha esposa engravidou do segundo filho, meu filho Davi, que já vai fazer 9 anos de idade. E, gente, dobrou a situação. Aí foi que eu comecei a ouvir muita coisa, sabe? Agravou a situação. As pessoas diziam, olha, o camarada já tá, não falava para mim, né, para mim na minha frente, falava por trás. O camarada já tá numa situação dessa e ainda vai inventar de ter filho, esse camarada é doido, colocando o filho nas costas dos outros, e assim ia, gente. E tinha uma outra situação, é que eu quase praticamente passei uns 4, 5 anos sem ir na casa da minha mãe e sem ligar quase para eles, poucas. Eu acho que se eu liguei 2, 3 vezes foi muito nesse período de 5 anos, por causa desse meu problema, da gravidade desse problema, gente. Então, é difícil, né? E daí, gente, eu fui morar bem mais longe da igreja, porque o aluguel era bem mais barato, era R$ 150 lá onde eu morava. Não era um local bacana, mas era o que eu podia pagar naquele momento. E era o dobro de distância da igreja, dava mais ou menos 5 quilômetros. Eu ia caminhando e voltava caminhando, porque tinha igrejas próximas, porém, aqui eu me sentia bem, era nessa. E eu lembro que um dia, para agravar ainda mais o meu problema, eu vinha com a minha filha aqui, né? E eu segurado nos bracinhos dela. E ela viu uma criança com uma bicicleta. E a minha filha olhou para aquela criança com a bicicleta e disse, um dia eu vou comprar uma dessa para mim. Aquilo para mim foi como se fosse uma facada no meu coração. Desculpa, gente, por eu me emocionar, mas a história que eu estou contando é verdadeira. Fulmine-me o Criador se eu estiver contando mentira para vocês. E quando a minha filha falou aquilo, eu disse, um dia papai vai ter, minha filha, uma bicicleta, não só uma bicicleta, mas ele vai ter o que você precisa. E passou o tempo. Dali, gente, eu comecei a pedir a Deus, sabe? Eu dizia, meu Deus, me ajuda a vencer. Será que eu estou sonhando com a coisa errada? Será que o meu tempo está sendo perdido? E, gente, ler, eu não tinha muitas condições no início de comprar livros, né? E eu li a Bíblia, né? A Bíblia, as revistas da Escola Bíblica Dominical, que as pessoas me davam. E eu li 20 vezes a Bíblia, né? 20 vezes nesse período. E isso me ajudou muito e me ajuda hoje. Eu vou contar para vocês como eu saí dessa, como eu venci, como hoje eu me sinto completamente realizado com o que Deus fez na minha vida, através da naturopatia. E aí, gente, com esse episódio aí da minha filha,
Eu fiquei triste naquele momento, mas a partir dali, do que a minha filha falou ali, eu lembro um canto, eu guardo bem o local onde a minha filha falou isso, que foi próximo da feira de trocas na cidade de Patos. Eu disse, eu vou dar a volta por cima, eu vou mudar. E não conto as vezes que eu chegava, olhava assim para minha vida, para mim mesmo, me dava aquela vontade de, sabe, sumir, de morrer. Mas eu olhava para minha filha e via que se eu fizesse isso, se eu fizesse alguma loucura, a minha filha iria crescer com a maior decepção na vida dela. E eu acho importante contar isso, a forma como eu venci, não pelo que eu passei, e vai ajudar vocês, né? E eu vim trabalhar num grupo, né, numa empresa de Patos, na Paraíba, viajando. Eu comecei a viajar o país inteiro praticamente. Eu acho que a gente andou aí, eu andei junto com essa empresa aí uns 19 estados e 2 países. E Deus já começou a trabalhar. Eu comecei a sofrer também nesse trabalho, porque eu estava com um problema. Onde eu ia eu não conseguia produzir. Entrou na minha vida uma procrastinação muito grande. De tudo que eu tentava, estava errado e às vezes não terminava. E eu, na empresa, tinha um camarada que ele via que eu tinha uma inteligência, uma sabedoria. Então os meninos, todos os problemas de telefone, essas coisas era eu que resolvia. Configuração, reset, tudo era comigo. E aquele camarada olhava para mim e dizia assim, rapaz, já que você é tão inteligente assim, por que você está aqui no nosso meio? Por que você está vendendo sandália? Eu estava com esses paraíba que vendem sandália, né? Por que você está aí no nosso meio vendendo sandália? Um cara como você não é para estar aqui. E aquilo me abatia um pouco. Mas ao mesmo tempo eu dizia, isso ele tem razão. E as pessoas, os meus amigos, né, olhavam essa situação e eles diziam isso para mim, né? Tinha 2 que diziam isso para mim. E muitas vezes eu não conseguia produzir, e nesse tipo de empresa aí, só come se vender. Tinha dia que eu não conseguia vender e não tinha esperança de conseguir vender, e às vezes eu dormia com fome, às vezes eu dormia sem jantar, às vezes eu andava o dia inteiro sem almoçar. E no meu rosto você via a tristeza expressa. Eu era como o palhaço que fazia todo mundo rir, mas eu não podia chorar. Tem um palhaço, ele desenha ou ele pinta o seu rosto, e os palhaços antigamente, né, e desenhavam uma lágrima. Aquela lágrima queria dizer que o palhaço nunca pode chorar. Eu era esse palhaço que fazia os outros sorrir, mas eu não podia chorar. E eu tive que engolir tudo isso. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho e até o próximo vídeo, se o Criador nos permitir.